Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, foi pega de surpresa com a formalização do nome do economista Márcio Postman para a presidência do IBGE. O órgão é subordinado ao ministério e o anúncio foi feito pelo governo. O economista é uma escolha pessoal de Lula, mas ele é mal visto por técnicos do Instituto. Ainda falando sobre o IBGE, o Instituto divulgou hoje pela primeira vez dados sobre as comunidades de quilombos no Brasil. Na pesquisa, 1,3 milhão de pessoas se autodeclararam quilombolas no país. E no noticiário internacional, após 3 semanas de ondas de calor em várias partes do mundo, a Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas informou hoje que já tem dados suficientes para anunciar que o mês de julho será, com certeza, o mês mais quente já registrado na história. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um alerta e disse que entramos na era da fervura global. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 27 de julho de 2023. Eu começo esse episódio retomando um assunto que você ouviu na edição da manhã do Panorama CBN de hoje. Eu estou me referindo à indicação do economista Márcio Postman para a presidência do IBGE. A polêmica da história é que o nome do economista não é muito bem visto por causa do histórico dele. Logo mais, eu falo sobre isso. Além desse fato, o IBGE é um órgão subordinado ao Ministério do Planejamento, que é comandado pela ministra Simone Tebet. Lembrando que o IBGE é um órgão estratégico porque o Instituto faz pesquisas e traz dados que ajudam a ver, por exemplo, se a nossa economia está andando, se a nossa população cresceu ou não e por aí vai. E a ministra Simone Tebet, ela foi surpreendida pela formalização do nome dele feita pelo governo ontem. E eu falei que ela foi surpreendida porque ela não escolheu o nome do economista para ocupar a presidência do IBGE. Hoje a ministra falou abertamente pela primeira vez sobre a indicação de Márcio Postman e demonstrou que ela não foi avisada sobre esse assunto. O economista é uma escolha pessoal de Lula, já que ele trabalhou com o presidente em outras ocasiões e também não abandonou o presidente Lula quando ele foi preso. Além disso, Postman é o atual presidente do Instituto Lula. Mas o economista é mal visto por técnicos, também por outros colegas, e nos bastidores ele tem até o apelido de terraplanista econômico. Logo mais você vai entender esse apelido. Simone Tebet diz que houve um desencontro de informações, mas negou qualquer mal-estar por causa dessa indicação. Ela disse que é justo Lula indicar um nome e que ela não vai fazer pré-julgamentos. Fui avisada, já não é de agora, de alguns dias, que o presidente da República teria um nome e gostaria de fazer uma escolha pessoal em relação à presidência do IBGE. Naquele momento, não perguntei por nomes e muito menos o faria, porque acho mais do que justo esse pedido. E digo por quê. Eu quero deixar muito claro para vocês o seguinte, o presidente Lula não me fez um pedido até hoje. Nenhum pedido dentro do ministério ou fora. Aliás, ele não me pediu sequer para apoiá-lo no segundo turno. Vocês se lembram que eu fiz uma declaração de apoio antes mesmo de conversar com o presidente Lula. Diante disso, nada mais justo, óbvio, de atender o presidente Lula, independente do nome que ele apresentaria, que ele ainda não havia me apresentado. Então, diante disso, como o ministro Pimenta, não sabendo que na reunião que tivemos com o presidente não havíamos citado o nome, anunciou preliminarmente, e já está colocado. O nome será oficializado no momento certo, depois da conversa que teremos na semana que vem com o presidente Lula. Acataremos qualquer nome que venha. Simone Tebet foi questionada sobre o perfil de Márcio Postman e ela diz que tem coisas maiores com que se preocupar. Durante a programação da CBN, é claro que os nossos comentaristas falaram sobre esse assunto. Por coincidência, ontem a nossa comentarista de economia aqui da CBN, Miriam Leitão,
entrevistou a ministra Simone Tebet antes da divulgação do nome do novo presidente do IBGE. E a Miriam, ela contou os bastidores dessa entrevista e explicou por que o nome do economista não é muito bem visto. Eu perguntei para ela sobre o Márcio Postman, e aí se ele seria presidente do IBGE. Ela falou o seguinte: não conversei sobre esse assunto com o presidente, não é a hora certa, porque nesse momento o atual presidente, ainda que interino, está completando o ciclo de divulgação do censo, e falou que seria um desrespeito até anunciar antes dele acabar o trabalho, e falou que não conhecia Márcio Postman. Às 19h, o Palácio anuncia o nome dele. Então eu acho que o nome disso é bola nas costas. Ela levou um bola nas costas porque o Márcio Postman, ele é subordinado a ela. E como é anunciado pelo Palácio, ele já chega cheio de moral. Qual é o risco com relação a ele? É que ele já fez uma gestão desastrosa no IPEA, onde ele fez muita intervenção. Ele tem um pensamento econômico muito com incapacidade de se atualizar. Para se ter uma ideia, ele fez postagens contra o PIX, dizendo que o PIX era uma arma neocolonial, neocolonialista e que ia favorecer a financiarização da economia. Todo mundo vê que o PIX é uma coisa que é prática para todo mundo, né? Então, assim, ele tem como economista, ele tem essa incapacidade de se atualizar. Agora, no IBGE, ele vai ter muita dificuldade de fazer qualquer intervenção. Já falei com pessoas ontem que disseram que aqui não vem, que não tem, porque eles têm uma história de resistência. Ainda não há uma data para a nomeação de Márcio Postman. Enquanto isso, o diretor de pesquisa do IBGE, Simar Azeredo, está temporariamente à frente da presidência do órgão. E hoje, sob o comando dele, o IBGE divulgou pela primeira vez a parte do censo demográfico que incluiu as comunidades quilombolas do Brasil. O censo de 2022 fez um recorte específico na pesquisa ao inserir nos questionamentos as perguntas: você se considera quilombola e também qual o nome da sua comunidade? Na pesquisa, 1,3 milhão de pessoas se autodeclararam quilombolas. Isso corresponde a 0,65% da população. Que fique claro aqui para você, quilombola é um termo usado para identificar aqueles remanescentes de comunidades dos quilombos. Isso está escrito na nossa Constituição. E voltando lá para as aulas de história, entre os séculos 16 e 19, os quilombos foram criados por pessoas escravizadas que fugiam do regime de escravidão. Esses espaços de liberdade e resistência se espalharam por todo o país. E na pesquisa que foi divulgada hoje, mostra que o Nordeste é a região que concentra o maior número de quilombolas, com mais de 900 mil. Em seguida, vem o Sudeste com 182 mil. Esse levantamento aponta também que 76% da população quilombola está concentrada em 5 estados. Em primeiro lugar está a Bahia, seguida do Maranhão, Minas Gerais, Pará e Pernambuco. Por outro lado, Roraima e Acre não têm pessoas que se autodeclararam quilombolas. Durante a divulgação desses dados, hoje o presidente interino do IBGE, Simar Azeredo, lembrou que o levantamento é importante para o desenvolvimento de políticas públicas nessa área. Erramos pesado quando não fizemos a contagem da população em 2015. O censo é de fundamental importância para orientar e monitorar as políticas que não são para o indivíduo e sim para um conjunto de indivíduos. Orientar, por exemplo, onde colocar as escolas quilombolas, nortear a instalação de postos de saúde, orientar políticas de titulação territorial. A gente está falando de regularização fundiária. Até disseram para eu não falar isso, mas não quero saber. Além de orientar tantas outras demandas específicas. Condições de habitação, acesso à educação. A secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Roberta Eugênio, também estava presente nesse evento e disse que os quilombos tiraram as sombras da escravidão no Brasil. São os quilombos que apontam para a liberdade. Foram os quilombos que conseguiram, foi o povo quilombola e os quilombos que conseguiram nos tirar das sombras da escravidão negra no Brasil. De todo esse crime bárbaro contra a humanidade que aqui ocorreu e que foi através da resistência dos líderes quilombolas e dessas comunidades que hoje o Brasil começa a com o povo.
A representante do Fundo da População da ONU, Florbela Fernandes, diz que o Brasil deve agora assegurar os direitos aos quilombolas. O desafio que temos pela frente é de assegurar que os dados divulgados hoje sirvam para a tomada de ações que resultem em mais direitos e mais oportunidades para a população quilombola. Os dados divulgados hoje ainda mostram que das 5.570 cidades do Brasil, menos de 1.700 têm moradores quilombolas. A pesquisa também aponta que 87% dessa população vive fora dos territórios oficialmente delimitados pelo governo federal para os quilombolas. Agora eu vou atualizar você sobre o caso Marielle. Hoje a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que é irmã de Marielle, diz que confia que as investigações da Polícia Federal vão encontrar os mandantes do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes. O crime aconteceu no Rio de Janeiro, em 2018. Olha, eu acho que ninguém cometeria um crime daquele sem ter sido muito bem pago, né? Primeiro pela dificuldade que foi aquilo. Segundo, por toda a questão que envolve não só um carro, mas a arma utilizada no crime. Agora também é focar nesse futuro, né? Eu acho que são 5 anos ali, mais de 5 anos de espera. E de verdade, eu espero que a gente não precise aguardar mais 5 anos e pouco para saber quem mandou matar e por quê. Enquanto isso, as investigações seguem na tentativa de identificar os mandantes do crime. Hoje, nessa tentativa, a Polícia Federal reabriu a investigação sobre a morte do homem que é apontado como o elo entre o executor da vereadora e também os mandantes do assassinato. Edmilson da Silva de Oliveira, conhecido como Macalé, era sargento reformado da Polícia Militar e teria intermediado a contratação de Rony Lessa para cometer o crime. Essa nova pista surgiu a partir da delação premiada de Elcio de Queiroz, que confessou que dirigiu o carro usado durante a execução de Marielle. O Macalé é suspeito de ter ligação com o jogo do bicho e também com milicianos no Rio de Janeiro. E o policial foi morto a tiros em 2021 na zona oeste da capital fluminense. E as apurações da morte dele estavam sendo conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas estavam sendo investigadas a passos de tartaruga. A Polícia Civil do Rio informou que o inquérito sobre a execução do policial militar ficou 14 meses com um grupo de atuação especial de repressão ao crime organizado do Ministério Público. Em nota, a polícia informou que enviou ao Ministério Público um pedido de quebra de sigilo sobre esse caso 1 mês após a morte, mas o inquérito só foi devolvido em fevereiro de 2023. Uma nova representação sobre o tema foi feita à Justiça e agora está em fase de análise pelos promotores para uma futura decisão judicial. O Ministério Público foi procurado e se limitou a dizer que os inquéritos estão sob sigilo. Até o momento, ninguém foi indiciado pelo crime da morte do Macalé, já que a polícia só pôde começar a trabalhar nesse caso neste ano por causa da demora do Ministério Público. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O Banco BV, um dos maiores bancos privados do Brasil, acredita e investe no movimento para uma transformação social e ambiental de forma sustentável. E para isso, prioriza as boas práticas nos pilares ambiental, social e de governança, que formam a sigla ESG. A agenda ESG é tão importante para o BV que o banco conta com uma estrutura voltada especificamente para a sustentabilidade e o tratamento do risco socioambiental, com áreas na empresa exclusivamente dedicadas a esses temas. E uma das iniciativas do banco é a linha de crédito, que é sujeita a análise para aquisição de placas solares. O BV é um dos líderes nesse tipo de financiamento e, com o uso da energia solar, ganha a sociedade e o planeta, porque trata-se de uma fonte limpa e renovável que não agride o meio ambiente. Conheça mais em bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV.
Voltando ao noticiário, o presidente Lula se manifestou hoje sobre a explosão de um silo de uma cooperativa industrial na cidade de Palotina, no Paraná. Lula diz que o governo está à disposição para auxiliar no que for necessário. Essa explosão deixou 8 mortos, vários feridos e uma pessoa continua desaparecida. Esse acidente aconteceu na tarde de ontem em um túnel de transporte de grãos da empresa Cevale, mas a causa ainda não foi identificada. O silo estava sendo usado para armazenar milho. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a explosão também destruiu parcialmente outros 2 silos. Funcionários da cooperativa estavam fazendo a manutenção na estrutura quando ocorreu essa explosão. Durante o resgate, como o silo ameaçava ruir, primeiro foi necessário fazer o escoamento da estrutura para entrar com segurança e procurar os desaparecidos. Para você ter uma ideia, o estrondo foi ouvido a quilômetros de distância e provocou a quebra de vidros de janelas dos imóveis que ficam em bairros próximos. Hoje, a Polícia Civil de Palotina, no oeste do Paraná, divulgou o nome das 8 pessoas que morreram após essa explosão. Segundo a polícia, são 7 homens de origem haitiana e 1 brasileiro. Conforme informações da Secretaria de Estado de Saúde, outras 11 pessoas ficaram feridas, sendo 9 em estado grave. Uma pessoa segue desaparecida. Essa vítima que está desaparecida está soterrada embaixo de 10 toneladas de grãos de milho. Segundo o Corpo de Bombeiros, a retirada dos grãos está sendo feita de forma gradativa com auxílio de equipamentos de escoação da cooperativa. As buscas, por causa disso, podem durar mais de 30 horas. A cooperativa tem um equipamento para fazer o escoamento desses grãos numa média de 300 toneladas por hora. Segundo os bombeiros, o local das buscas foi apontado pelos cães farejadores que auxiliam nessas buscas. Em nota, a empresa Cevale disse que colabora com as forças de segurança. Do sul, vamos para o norte do país, porque no Acre, a rebelião no presídio de segurança máxima Antônio Amaro Alves, em Rio Branco, que se arrastou por mais de 24 horas, acabou na manhã de hoje. A rebelião começou na manhã de ontem, quando presos renderam policiais penais e tiveram acesso a armas que foram usadas para tomar o pavilhão de isolamento da unidade. Um outro policial foi ferido de raspão e conseguiu sair do local, mas o policial penal, que foi mantido refém por detentos, ficou em cárcere e foi liberado após o fim da rebelião. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. O governo do estado confirmou a morte de 5 presos, mas não informou a identidade deles. O governo do estado também não divulgou como as mortes aconteceram e nem como os presos conseguiram armas dentro do presídio. Essa prisão de segurança máxima existe há 15 anos e tem ao todo 99 presos. E os tipos de presos que estão lá são aqueles que exercem poder de liderança nos grupos criminosos que fazem parte. Esses grupos criminosos são separados por pavilhões. Ainda no norte do país, hoje teve atualizações sobre o caso Dom e Bruno. Os réus acusados pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips foram ouvidos hoje pela Justiça do Amazonas. Amarildo da Costa de Oliveira, Ozenei da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima se recusaram a responder perguntas sobre os crimes investigados e pediram a transferência para presídios no Amazonas. A audiência aconteceu na cidade de Tabatinga, no Amazonas, no fim da manhã. E após os depoimentos, o juiz do caso deu um prazo de 10 dias para as alegações finais do processo. A Justiça está analisando a materialidade do crime e também indícios de autoria para decidir se eles vão ser levados a júri popular. Na política /judiciário, a Justiça manteve hoje a absolvição do deputado federal Aécio Neves, do crime de corrupção passiva, no caso que envolve o empresário Joesley Batista, que é dono do frigorífico JBS. Esse caso veio à tona em 2017. Os desembargadores decidiram hoje que não há prova de que o então senador
recebeu dinheiro do empresário em troca de favores políticos. O deputado alega que os 2 milhões eram um adiantamento da venda de um apartamento que não foi concretizada. Após a decisão da Justiça, Aécio Neves diz que foi vítima de uma armação orquestrada por membros do Ministério Público que apostaram em um projeto de poder. Colocaram, na verdade, obstáculos à continuidade de um projeto de centro reformista que eu encarnava naquele momento. Mas esse sonho não morreu, com mais força do que nunca. Após esse veredito final da Justiça, eu estarei à disposição para construir novamente uma grande convergência ao centro. A nossa reportagem tentou contato com o empresário Joesley Batista, mas ele não respondeu a nossa reportagem. Na economia, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou hoje um bloqueio de 2 bilhões e 600 milhões de reais no Ministério da Fazenda. Ela explicou esse corte hoje pessoalmente ao ministro Fernando Haddad, mas ela não entrou em detalhes publicamente. Simone Tebet disse que a equipe econômica está cortando da própria carne para não atrapalhar a implementação de políticas públicas, principalmente as sociais. No Ministério do Planejamento, segundo a ministra, o corte será de 30% das despesas discricionárias, ou seja, aquelas despesas que não são obrigatórias. Segundo a ministra, a medida leva em consideração o arcabouço fiscal, que foi aprovado no Senado e que ainda precisa passar na Câmara. E se houver mais mudanças no texto que cria regras fiscais para o governo, Simone Tebet, ela não descartou novos cortes. Algumas despesas entraram no novo teto, né? O piso de enfermagem que não estava, então nós tivemos um espaço fiscal menor. Ao invés de tirar de políticas públicas ou falar você não vai ter um aumento maior nas políticas públicas para que todas essas políticas públicas possam ganhar um pouquinho, nós tiramos dos nossos discricionários, porque, como disse, nós somos atividade meio. Aproveitando que eu estou na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia de hoje em queda de 2,1%, diferentemente de ontem, que os investidores estavam empolgados, e a Bolsa de Valores fechou aos 119.989 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,65%, também diferentemente de ontem, que fechou em baixa, e hoje a moeda americana fechou o dia cotado a R$ 4,759. Já o euro fechou o dia em queda de 0,49%, cotado a R$ 5,220. No noticiário internacional, a ONU fez mais um alerta preocupante sobre o nosso clima. Após 3 semanas de ondas de calor em várias partes do mundo, a Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas e o Observatório Europeu informaram hoje ter dados suficientes para anunciar que o mês de julho será com certeza o mês mais quente já registrado na história. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também alertou para a era da fervura global. Ele falou o seguinte: a era do aquecimento global acabou. Agora é a hora da era da fervura global. A mudança climática está aqui. É assustador e isso é apenas o começo. Se de fato esse dado for confirmado, o recorde deste mês vai quebrar o anterior, que foi estabelecido em julho de 2019. Segundo as instituições climáticas, o calor do mês de julho é provavelmente sem precedentes em milhares de anos. A média global de temperatura projetada para o mês de julho pode ser de 1,3 graus a 1,7 graus Celsius mais quente do que era o planeta antes do período pré-revolução industrial. Os dados apontam que este mês de julho ainda vai marcar 0,2 graus a mais do que o de 2019, que detém o recorde. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comentou aí essa notícia e disse que as altas temperaturas resultantes das mudanças climáticas representam uma ameaça existencial para a humanidade. Ele disse que ninguém pode mais negar o impacto da mudança climática. Ao menos 15 países quebraram recordes locais de temperaturas em julho e lá nos Estados Unidos, no Vale da Morte, foi registrada a noite mais quente do mundo, com o termômetro chegando a 48,9 graus de madrugada.
Essa região, que detém o recorde global com a marca de 56,6 graus de temperatura em 1913, também viu o calor ultrapassar os 53 graus neste mês. Em Phoenix, no estado americano do Arizona, a cidade passou 21 dias consecutivos com termômetros marcando mais de 43,3 graus Celsius. Essa onda aí de calor que atinge os Estados Unidos e também outros países do hemisfério norte tem levado a um aumento de número de pessoas com queimaduras por encostar em superfícies quentes, como o asfalto. O alerta foi feito por médicos do Arizona, que é um dos estados mais afetados pelas altas temperaturas. Moradores estão sendo levados a hospitais com queimaduras significativas, muitas vezes graves em alguns casos, e o ferimento acontece apenas porque as pessoas caíram no chão por causa do calor. I'm sipping wine in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east swing. E eu vou embora hoje com ele, Bruno Mars, porque os ingressos extras que estavam à venda hoje para os shows do cantor no festival The Town acabaram em 35 minutos. E esses ingressos eram para os shows que vão acontecer nos dias 3 e 10 de setembro em São Paulo. Também já não há mais ingressos para o dia 9 de setembro, quando a banda Foo Fighters vai se apresentar no palco principal. Os ingressos extras que foram colocados hoje à venda também acabaram. E já que não tem ingresso, pelo menos a gente ouve a música Leave the Door Open. Assim, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E não se esqueça que amanhã tem edição da Manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais!